Vamos lá, Tuzildo, falar de São Bernardo e Náutico, né? Jogo de equipes que estão lá nas cabeças, né? Na parte de cima da Série C. O Náutico sofreu gol depois de 1 trilhão de anos, mas buscou o empate 1-1, manteve a sua invencibilidade. Marco Antônio fez o gol, né? Foguinho fez o gol do São Bernardo. 1-1. Foi o quê? Foi amistoso pré-quadrangular esse jogo? Ou os times jogaram sério? Veja, Fábio, existe um quê, né? Do jogo que é retirado. Não é uma decisão. Não era uma decisão. Eram dois times que estão consolidados aí no G8. Eu entendi muito um jogo para um testar o outro, sabe? Mas o que de decisão absolutamente não tinha. Mas foi um jogo bom, tá? Foi um jogo com grande volume dos dois times, tá? Jogando muito no ataque. Salvo engano, cada time teve 15 finalizações. Então foi um jogo muito ativo. Que eu acho que foi uma partida que a gente dá para tirar algumas coisas dessa partida, tá? Inclusive já mirando o quadrangular. Muito bem. O nosso querido, deixa eu ver ele aqui, tá sempre por aqui, o Eduardo Lira, né? Criticou o Carlinhos. Ele falou que o gol do São Bernardo foi um erro do Carlinhos. E aí, é o ponto fraco a se preocupar? Foi o que mostrou o jogo hoje ou apenas um erro fortuito aí do Carlinhos? A gente vai chegar lá. Vamos lá então, já para analisar esse jogo, né? Esse jogo que começou na sexta-feira, Fábio. O Náutico teve um problemazinho no voo, né? Quando o avião estava indo ali para a fase final para decolar, acabou tendo um problema, um incidente, e o avião não decolou, o que acabou atrasando o voo, e o Náutico fez uma solicitação, né, para esse jogo ser adiado. O jogo seria no sábado, para esse jogo ser adiado para o domingo. Então, a gente está aqui comentando o jogo que aconteceu às 19 horas do domingo por causa desse incidente. Eu acho que, tecnicamente, não chega nem a ser um incidente, mas, enfim. Porque a turma da... Veja só, os entusiastas da aviação são meio tensos, assim, quando você fala algum termo, assim, errado. Mas, enfim, o avião acabou atrasando o voo, e o Náutico pediu essa mudança. O jogo que originalmente ia ser no sábado, aconteceu hoje às 19 horas do domingo. Fábio, eu já vou iniciar dizendo que eu gostei do jogo do Náutico hoje, tá? Muito por causa da parte ofensiva do Náutico. Foi um jogo muito parecido das duas Foi um equipes. teste, né? Era a segunda melhor defesa, né? O São Bernardo, né? Então foi um bom teste ofensivo, né? Um time que também toma poucos gols, não tão poucos como o Náutico, mas é a segunda melhor defesa da competição. Até porque eu considero, isso é uma opinião pessoal minha, eu considero o jogo mais difícil dessa Série C, tá? Você pegar o São Bernardo em São Bernardo do Campo. Porque eu acho, depois do Náutico, junto com o Náutico, eu acho um dos melhores times da competição, mesmo o Caxias sendo líder de ponta a ponta do campeonato, eu sempre tive meio receio com esse São Bernardo, e o jogo lá em São Paulo sempre foi muito difícil. Então eu considero o jogo mais difícil da competição. E foi um jogo muito parecido, assim, porque os dois times foram, ao meu ver, muito assertivos na parte ofensiva, e na parte defensiva. Ambos os times deixaram ali uma dose ali de 20% de menos intensidade do que os últimos jogos. Por exemplo, do Náutico. O Náutico estava sendo um time com intensidade muito alta na parte defensiva, e no jogo de hoje eu senti que deu uma aliviada. Essa aliviada é natural. Até porque só aconteceu na parte defensiva, tá? Na parte ofensiva eu gostei muito. Gostei muito. Eu acho que o Náutico manteve a pegada dos últimos jogos, e eu acho que é o que de fato importa. Porque é difícil você ficar na mesma pegada das últimas partidas, aonde a gente sabe que está chegando perto do quadrangular. Então, um jogador que ia dar um carrinho perigoso, ele vai dar uma segurada, sabe? Uma dividida, você evita só um pouquinho ali, é o suficiente para poder você dar um pouquinho mais de espaço para o adversário qualificado, que é o time do São Bernardo. Isso acho que ficou muito evidente. O São Bernardo conseguiu jogar bastante dentro da linha do Náutico, seja quando o Náutico estava com essa linha alta característica, né, do time do Hélio dos Anjos, ele conseguia algumas oportunidades de jogar essa bola no ponto futuro, para poder aproveitar um pouco da velocidade, né, do ataque. Ou também aconteceu que o Náutico, quando estava com a linha um pouco mais recuada,
o São Bernardo conseguiu também jogar muito nesse último terço, conseguiu adentrar muito a área do Náutico, isso ficou evidente, coisa que o Náutico conseguia evitar nas últimas partidas. Eu acho que o último jogo que o Náutico deu tanto espaço na defesa foi contra o Figueirense. Um 0-0, mas foi um 0-0 naquele momento, não foi um bom 0-0, né? O Náutico deu muitas oportunidades para o time do Figueirense, e de lá para cá, isso já faz umas 6 rodadas, de lá para cá o Náutico tinha mudado bastante, tinha se tornado uma defesa que não dava muitas oportunidades de gol para o adversário. É bem verdade que oportunidade manifesta e clara de gol nem teve nesse volume todo. Eram mais jogadas que o time do São Bernardo fazia de forma associativa ali, com certa efetividade, conseguia boas finalizações, mas não era aquela chance claríssima de gol. Agora, no primeiro tempo, Fábio, apesar de um início melhor do time do São Bernardo, estava conseguindo aplicar mais volume, eu gostei muito de um momento do primeiro tempo, ali entre os 20 minutos até os 40, mais ou menos, esse intervalo, o Náutico teve um alto volume e uma alta produção ofensiva. Muito interessante, tá? A maneira que o Náutico estava criando as jogadas eram muito interessantes, porque isso dá uma certa confiança que o Náutico possa ser um time criativo no quadrangular. Então foram 20 minutos de muito volume do Náutico, principalmente com o Patrick Alan, tá? Então o Náutico inicia esse período com uma jogada interessante do Vinícius, que corta para dentro ali no corredor central, e detalha isso, tá? O Náutico conseguiu ter esse volume de jogo, ser muito assertivo nos passes, em progressão ao gol, em algumas oportunidades trabalhando no corredor central, que é algo assim muito difícil no futebol de hoje em dia, você conseguir tabelar nesse corredor central, que é o lugar do campo mais disputado, né? Ali na frente da área do adversário. E o Vinícius conseguiu uma boa jogada, conseguiu uma finalização ali no corredor central de fora da área, não pegou tão bem na bola, o goleiro acabou fazendo uma defesa tranquila. Logo depois teve uma jogada que o Arnaldo acha o Patrick Alan ali na linha da grande área. Então o Patrick Alan deu um belo passe de letra para o Marco Antônio, que pegou de primeira. Foi o lance mais bonito do jogo, na verdade. A bola foi no cantinho, o goleiro do São Bernardo fez uma bela defesa, merecia ter saído do gol, seria um gol lindo do Náutico se o goleiro não tivesse feito a boa defesa que fez. Teve um outro lance do Bruno Mezenga, já mais no estilo centroavante, disputando a bola na área, conseguiu ganhar essa bola pelo alto, depois finalizou, mas acabou finalizando para fora. Então o Náutico conseguiu, nesse momento, ter essas jogadas, e era uma jogada atrás da outra, porque o Náutico estava sempre ganhando essa segunda bola. É isso que eu acho interessante, porque você já tem aqui as associações, as tabelas que fluem em progressão ao gol, não é nada para trás, não é nada para o lado, é algo objetivo e muito rápido, tá? Essa que eu citei do Patrick Alan com o Marco Antônio foi muito rápido. Quando você viu, o lance já aconteceu. O time do São Bernardo não conseguiu nem reagir ao lance. E também, durante esse período, o Náutico estava sendo muito combativo ali de conseguir as segunda bolas. Então, o Náutico tinha uma tentativa, o time do São Bernardo conseguia, de alguma maneira, ali cortar, mas a segunda bola já era do Náutico. Então, o Náutico foi criando esse volume ali no primeiro tempo. Para mim, foi o recorte que a gente tira do jogo, tá? Foi o recorte que o Hélio dos Anjos ali deve pegar e deve dizer, olha, eu quero isso aqui no quadrangular e eu quero por mais tempo, até a gente conseguir o placar. Acabou que o primeiro tempo terminou 0-0, um placar que nem explica muito o que foi esse primeiro tempo, porque pelo espaço que eu citei que as defesas davam e pela forma assertiva que os ataques estavam jogando, esse jogo, no primeiro tempo, já poderia ter sido 1-1, 2-1 para um dos times, quem sabe. Já poderia ter saído... Pelos melhores momentos, me pareceu uma marcação meio frouxa, né? A meio da área ali, muitos chutes de fora da área. Isso, né? A galera... Teve essa questão da marcação. Para mim, e isso é a pegada do jogo que não tem um clima de decisão. Eu acho que traz esse elemento, tá? Traz esse elemento. Por isso que eu estou dizendo, houve isso, mas na parte ofensiva dos dois times, houve também muito acerto. Eu acho que dá para a gente tirar isso. E eu gostei mais da parte ofensiva do Náutico, tá? Até
pela forma que o Náutico criava essas jogadas, era mais de inspiração, era mais na parte técnica. O São Bernardo tem um pouco assim de jogar um pouco de uma maneira mais programada, de uma maneira mais repetitiva, uma coisa mais robótica, digamos assim, que obviamente pode ser muito efetivo. Eu até fiquei observando a maneira que o São Bernardo jogou. Eu acho que o São Bernardo até expôs muito, caso o Náutico venha pegar o São Bernardo. Eu espero que não. Mas caso o Náutico venha pegar o São Bernardo numa segunda fase, eu acho que foi um jogo que vai dar para o Hélio observar e dizer: porra, eu vou conseguir aqui tirar dessa partida as chaves para poder evitar o São Bernardo de ser assertivo no ataque. Eu acho que o São Bernardo meio que entregou ali os seus pontos fortes, como que você deve jogar contra ele. Já no Náutico, não que não dê também para poder se observar muita coisa do Náutico, mas eu senti o Náutico mais na inspiração, sabe? O Náutico mais em jogadas mais técnicas, em jogadas até mais com certo grau de plasticidade, sabe? Jogadas de fato bonitas, tá? Que é algo assim que, porra, como é bom ver isso no Náutico hoje, porque era algo que eu sentia falta há anos, porque 2022, 2023, 2024, eu sofri vendo esse Náutico jogar. A gente tem que assistir toda a partida, né? E, cara, assim, era o Náutico jogar no ano, sei lá, em média 50 jogos, 48 de dar pau na bola, sabe? Assim, de não conseguir fazer 2 toques. Isso de lado, não estou nem dizendo em progressão para o gol, uma dificuldade tremenda. E alguns desses jogadores que não conseguiam dar 2 toques na bola, muito desse elenco, desse time que está aí. O que mostra que às vezes a gente tenta reduzir, Fábio, um jogador a um nível pessoal ali técnico, que você avalia o jogador, aí ele chega no seu time, ele atua mal e você diz: pronto, esse jogador não presta, esse jogador é ruim. Aonde, na verdade, você só vai conseguir ver o desenvolvimento desse jogador de fato quando o time estiver minimamente dando certo. Um certo entrosamento, quando a parte tática faça sentido, quando o time estiver encaixado, porque as mesmas peças que a gente viu assim, atuando de uma maneira tão abaixo, hoje a gente vê produzindo. Então, isso quer dizer muito mais como o time vem sendo treinado, e aqui eu estou fazendo um elogio, obviamente, a Hélio dos Anjos, assim, um treinador espetacular. Eu sou muito fã, e esse trabalho, pô, eu sou fã antes de virar moda, porque esse trabalho em específico dele, assim, quem tinha alguma dúvida em relação a Hélio dos Anjos, agora já não tem como você levantar nada em relação ao trabalho dele, porque esse trabalho específico, assim, é referência, tá? E a forma que Hélio dos Anjos trabalha esse time e o ponto que ele chegou de maturação desse Náutico faz você ver algumas peças, até que não é do time titular, a entrar no time e manter o mesmo nível. Então, assim você consegue avaliar o jogador, porque Marco Antônio já está no Náutico há 2 anos. Arnaldo está no Náutico há 2 anos. E hoje você vê esses jogadores fazendo associações, sendo produtivo dentro de campo. A diferença é o treinador. A diferença é o treinador ter conseguido, de fato, colocar um trabalho que apareça no campo. Isso, para mim, assim, é um ponto fundamental desse Náutico. Inclusive, o Náutico teve alguns jogadores, João Macho, por exemplo, em tese não é o titular, já vem jogando alguns jogos, jogando bem. O próprio Mezenga, né? O Náutico hipotético seria com o Paulo Sérgio titular e Mezenga ali diante de algumas limitações que o jogador possui. Mas, por exemplo, no jogo de hoje foi um jogo muito assertivo, assim, muito pontual. Faltou o gol, óbvio. Não teve aquela oportunidade de gol, mas foi muito assertivo nas jogadas, sabe? Conseguiu conseguiu fazer o jogo fluir quando a bola chegava nele. Ele não era um cemitério de jogadas, inclusive muito elogiado, tá? O Mezenga pelo Hélio dos Anjos na coletiva. Ele valorizou muito a partida do Mezenga. Mas só para voltar ao jogo, o primeiro tempo poderia ter tido mais gols, teve esse grande momento do Náutico ali durante 20 minutos, como eu citei. No segundo tempo, o São Bernardo ele chega ao gol, tá? E aí eu vou comentar o que o amigo no chat estava dizendo, né? Que foi uma falha de Carlinhos. Eu já vou abrir dizendo que eu discordo dele. E olha que eu tenho uma lupa em Carlinhos
durante toda a Série C, já virou um personagem aqui do Telecast. Eu sempre cito os passes que ele erra, e ele errou. E nessa jogada ele começa errando um passe a lá Carlinhos. Ele, no início da jogada, é ele que perde a posse de bola, que ele toca no pé do jogador do São Bernardo. Eu aprendi a dar muito desconto para esses passes errados do Carlinhos por 2 motivos. Primeiro, porque ele tinha parado de errar esses passes. Ele passou uns 4 jogos aí impecável, tá? Ele tinha parado de errar esse tipo de passe. Mas eu entendi que esse passe faz parte da lógica de jogo do Náutico. Não é algo avulso. Porque eu comecei a olhar que Carlinhos acerta muito passe em progressão. A armação do jogo do Náutico começa no pé dos zagueiros e muito no pé de Carlinhos. O que me pega às vezes é porque quando ele erra, ele não erra por pouco, tá? Ele erra por muito. Não é aquela jogada que ele tenta um passe um pouco mais arriscado, que ele tenta muitas vezes passes arriscados. Não é que o jogador deu um carrinho para recuperar a bola. Não é que um jogador se anteve ali a situação e se aproveitou de um momento e num esforço ali conseguiu recuperar a bola. Geralmente ele joga bem no pé do cara mesmo. Parece até que o cara tá com a camisa do Náutico. Isso que me pega no Carlinhos, e foi um passe assim que começa a jogada que o Náutico toma o gol, tá? Mas aí o lance prossegue, ainda demora até chegar ao gol, e o momento que o amigo do chat está citando é porque quando o Náutico recupera a bola com o Carlinhos, ele tenta um passe com um grau de risco grande pelo corredor central, tá? De defesa para o Marco Antônio. Foi um passe que a gente pode aqui discutir, eu acho que não deveria ter tentado, mas o Náutico às vezes tenta esse tipo de passe, tá? E a falha não é do Carlinhos no passe, porque o passe, apesar de ser arriscado, ele não foi um passe errado. Ele foi no pé do Marco Antônio. Aí o Marco Antônio tenta uma jogada de efeito, tenta fazer uma transição muito rápida, e tenta um toque ali com o lado do pé, meio que de letra, e é a partir desse toque errado do Marco Antônio que o jogador do São Bernardo recupera a bola, chuta de fora, o Ellerson acaba espalmando um pouco para frente, e no rebote o jogador do São Bernardo faz o gol. Então, se for para colocar um culpado no lance, vai ter uma participação do Carlinhos lá na origem da jogada, tá? Mínima ainda, eu coloco mínima. Vai ter um questionamento sobre a tentativa do passe forçado, é um lugar assim, muito perigoso do campo, mas o Náutico joga dessa forma, então é aqui que eu começo a dar o desconto. Eu não vou julgar muito o Carlinhos pela tentativa do passe, apesar de que eu acho que no estalar dos ovos dá para evitar, mas o Náutico precisa fazer isso, porque o Náutico faz isso e o Náutico joga dessa forma. E agora eu vou chegar na maior passada de pano dessa jogada, que é no Marco Antônio. O erro é do Marco Antônio. Está registrado aqui nos autos, se falta algum registro, está aqui. O Marco Antônio erra e o Náutico toma o gol. Está registrado. Mas é algo que o Náutico faz. Em muitos jogos passados, o Marco Antônio tentou a mesma jogada, acertou, e foi algo que fez o Náutico ter uma chance de gol lá na frente. Então, como é que eu posso aqui também condenar totalmente o jogador por tentar isso agora? Isso faz parte do modelo de jogo do Náutico. Se fosse algo isolado, que não fosse dar em nada, que não viesse a valer o risco, mas vale. Ele, quando tenta fazer a jogada, ele já está tentando um arranque, que ele ia tentar uma progressão para o ataque. Então é algo que está dentro do modelo de jogo do Náutico. Foi uma falha, a falha está registrada, mas eu passo um pouquinho de pano aí, porque o Náutico está conseguindo acertar muito dessas jogadas. Mas, enfim, acabou perdendo a posse de bola. Teve a colaboração de Ellerson também. Se a gente for aqui querer distribuir a falha, tem também um pouquinho do Ellerson. Ao meu ver, o jogador poderia ter rebotado mais para o lado, enfim. O Ellerson, que fez uma partida que foi muito acionado, tá? Eu vi algumas pessoas até elogiando algumas defesas dele. Independente da avaliação dele para essa partida, a gente vai avaliar daqui a pouco, né, quando a gente for dar as notas, mas só para falar um pouco mais sobre o jogador. É um jogador que eu confesso que eu não sou muito entusiasta, não, tá? Ele é um goleiro melhor do que alguns goleiros que já passaram por aqui. Eu tenho que ser justo. Ele é melhor do que Jefferson Romário. Ele é melhor do que David. Mas é um goleiro que eu não vejo muito futuro nele. Não vejo ele evoluindo. Não vejo ele sendo no futuro um goleiro titular do Náutico.
Tem a questão da comparação com o Muriel, que é uma comparação até pesada para ele, né? O Muriel tá Muriel só numa... volta no quadrangular, né, Atos? Isso, tava fora desse jogo, a gente tá projetando que provavelmente fora do próximo, a tendência é que ele volte no quadrangular. Mas nada oficial. Esse foi uma lesão na coxa, né? A lesão na coxa é 15 dias, goleiro não precisa Não vai forçar. arriscar, né, no último jogo. Tudo, também para o Náutico não precisar, a gente chega a uma conclusão de que Muriel provavelmente só vai voltar no quadrangular. Mas eu minimizei essa conclusão, tá, Fábio? Porque é um grau 1, tá? Goleiro, depois que ele passar os 15 dias, ele vai ter uma capacidade de recuperação mais tranquila, porque ele bota alguém ali para bater o tiro de meta, tal, então acaba não forçando muito esse músculo. Acho que foi o adutor da coxa, tá? O adutor posterior, enfim, foi um dos dois, mas ele consegue se preservar melhor, tá? Mas aí o Náutico toma o gol, né? E logo em seguida o Náutico consegue dar a resposta. O Náutico consegue voltar a ter um volume de jogo, consegue chegar ao gol no lance de Vinícius. O Vinícius faz uma boa jogada pela esquerda, inclusive o Vinícius, já vou dando um spoiler aqui, para mim, o melhor da partida. Impressionante como o Vinícius começou a ser muito eficiente assim nas suas decisões. Quando a bola chega no seu pé, ele não erra mais nada, tá? Era o Vinícius que o Náutico precisava, foi o Vinícius que o Náutico contratou e o Vinícius que o Náutico tá pagando, porque paga caro, tá? O jogador merece, não tô nem discutindo isso, mas quando você faz um investimento desse para um clube, precisa que dê resultado e agora tá dando, tá? Aquela questão da confiança que tanta gente citou, ficou até repetitivo aqui, Fábio, era o que estava faltando de fato, até porque o jogo que Vinícius dá a virada de chave foi um jogo que ele jogou mal no primeiro tempo e jogou bem no segundo, e a gente conseguiu a informação que ele foi muito cobrado no intervalo por Hélio dos Anjos, tá? Hélio dos Anjos chegou a chamar ele separado, tá? Eu até, a turma me contando isso, aí eu disse, separado no vestiário? Aí, não, é uma salinha que tem, mas todo mundo escuta. Aí disse que ele falou mais firme ali, todo mundo ouvindo e tal, sobre o que ele representa, né? E Vinícius nunca fugiu disso, tá? Ele já chegou aqui sabendo do que ele representava nessa campanha do Náutico. Ele sabe o esforço que o Náutico fez e ele nunca se furtou disso. Era uma questão mais de ganhar a confiança do pós-lesão. E foi nessa conversa, vou botar como conversa, mas você deve imaginar que foi um pouco mais áspera, que despertou isso nele. Que não adianta ele ficar com receio da questão de se lesionar de novo, porque o que ele tá, da forma que ele estava atuando, ele não estava colaborando com o clube. Ele precisava arriscar de tentar o máximo dele, porque consegue recuperar a confiança e, de fato, ele conseguir entregar em campo, com certeza, o que ele deseja entregar para o Náutico e o que o Náutico espera dele. Então, ele faz essa jogada pela esquerda, cruza uma bola que passa ali perto da cabeça de vários jogadores, o goleiro ficou numa indecisão, não sabia se ia ter uma finalização de cabeça, acabou que não aconteceu, então a bola cruzou a área e bateu na trave e sobrou no pé do camarada, assim, que está com uma estrela virada. Marco Antônio acabou ali pegando já a bola andando na linha, né? Mas ele chega para completar e fazer o gol. Inclusive, Marco Antônio está num processo de renovação e a cada semana que se estende esse processo, pode ser que até tenha renovado, tá? Eu não tenho essa informação. Eu sei que estava negociando, mas tem um valor que ele pede, né? Tem um valor que o Náutico está oferecendo, existe um gap ali, existe uma diferença, e a cada gol que ele faz, eu acho que é um argumento a mais para dizer que o valor que ele está pedindo é o valor que ele acredita ser justo, né? Marco Antônio está com essa pegada artilheira, né? Sempre fazendo alguns gols, sempre chegando na área, mas não deixando as suas obrigações defensivas e de combate no meio-campo de lado, tá? Aí sim eu gosto, porque jogador volante, lateral, que costuma ter uma produção ofensiva, com gols, assistência, ou até de volume na área, eu sempre avalio da seguinte forma: tá prejudicando lá atrás, porque às vezes aquele volume lá na frente consegue conquistar o torcedor, tal, mas eu sou um pouco chato nisso, porque aí sim eu vou colocar a lupa para ver se está dando espaço lá atrás. Tento ver a
as jogadas na origem, os contra-ataques, para ver se aquele espaço gerado está sendo prejudicial para o time. E no caso de Marco Antônio, eu não enxergo ele ele não prejudicando o time, né? Por ser um jogador que está com essa presença na área. Ele está, na verdade, usando a capacidade física dele, né? Um jogador que consegue manter a intensidade até o fim da partida, consegue fazer esse corredor lá e cá, não para de correr o tempo todo. Realmente, assim, a fase do Marco Antônio é uma fase excelente, que apesar desse errinho que ele teve no lance do gol do São Bernardo, eu ainda considero ele um dos melhores em campos, porque ele não se resumiu a esse erro e não se resumiu ao gol, tá? Se eu brincar aqui anulando os dois lances, eu ainda tenho muita coisa a elogiar, na verdade, do Marco Antônio durante a partida. E aí, depois que o jogo ficou 1-1, ainda teve certo volume de ataque dos dois lados, tá, Fábio? Não foi um jogo que ficou morno e levou esse 1-1 até o final. Pelo contrário, eu achei que ia sair algum gol, tá? Parecia que ia sair, porque aquele 20% abaixo ali das defesas continuavam e os ataques ainda conseguia ter esse volume. Chama atenção para esse momento da partida, depois que está 1-1, o ataque do Náutico ficou formado com Mezenga, Samuel Otsania, que estreou no Náutico, e o Igor Bolt. Por que eu chamo atenção? Porque isso foi um teste, tá? Que o Hélio dos Anjos fez. O Hélio dos Anjos, em algumas declarações, já há um tempo, na verdade, ele vem dizendo que o quadrangular ele é uma outra competição. E ele diz que é necessário, e ele mais do que ninguém tem experiência, né, nessa Série C, nesse quadrangular, ele diz que é muito necessário desses jogadores mais fortes, que tenham até capacidade de jogar pelo lado. Foi por isso que, há um mês atrás, o Náutico abriu negociação com o Nicolas Careca, que é um jogador, Fábio, que se você perguntar a minha opinião, eu vou avaliar como jogador de mercado. Eu não vou avaliar ele no contexto do Náutico. E avaliando como jogador de mercado, eu não gosto do jogador. Tá? Agora, no contexto do Náutico, se ele vai fazer uma função que o treinador acha essencial, aí você já avalia de outra forma, que foi assim que eu comecei a avaliar a volta do Samuel Otsania. Ele quer esse tipo de jogador para jogar do lado, para ter mais força, que ele acha que em determinados momentos no quadrangular... Ele subiu com o Paysandu de Hélio, né, em 2023. Com o próprio Nicolas jogador Careca. de Hélio, né? Exatamente, que jogou lá no Paysandu. Então, ele acredita que vai ter determinados momentos no quadrangular que vai precisar desses jogadores. Então, para mim, isso foi um teste. Não foi à toa dele estar jogando com... Ele manteve o Mezenga em campo, tá? Porque ele poderia ter tirado o Mezenga para botar um dos dois. Tanto o Samuel quanto o Igor Bolt podem jogar centralizado, ainda mais no contexto de segundo tempo, no jogo fora de casa. É tranquilo. Nem vai jogar muito de costa pro gol, vai jogar mais em projeção. Mas ele fez questão de manter o Mezenga, colocar o Samuel jogando por um lado, mais jogando pela esquerda, o Igor Bolt pela direita. O Vinícius, eu acho que na cabeça dele pode até fazer a meia, mas dessa vez não fez. Pelo menos não fez a meia central, que o Patrick Alain ocupa aquele espaço. O Vinícius, apesar de ter ficado um pouco mais recuado nesse momento, ele ainda estava jogando no corredor esquerdo. Dá para dizer que o Náutico nesse momento estava jogando um 4-2-4. A linha de 4 de defesa, os dois volantes que nesse momento já tinha entrado o Anderson na partida, no lugar do Igor Pereira. O Marco Antônio depois acabou saindo para a entrada do Samuel. E esses 4 atacantes, tá? Com o Vinícius jogando um pouco mais recuado. Mas foi numa jogada dessa, por exemplo, que o Vinícius conseguiu fazer uma boa articulação e deu um passe em profundidade para o Samuel Otsania. Porque no jogo de hoje teve 2 Samuel. Depois o Samuel, volante da base, acabou entrando. E esse passe foi muito interessante, buscando o ponto futuro, né, para tentar aproveitar essa velocidade do Samuel Otsania. Ele acabou não aproveitando, porque a zaga chegou primeiro, ele acabou trombando com o jogador do São Bernardo, acabou cometendo falta, mas essa jogada poderia ter sido boa, tá? Eu acho que faltou do Samuel um entendimento melhor de quando essa bola saiu. Eu acho que ele demorou um pouquinho para poder chegar na bola, porque ele é um cara que ele tem muita velocidade. Eu acho que se ele tivesse um pouco mais ligado, ele conseguiria chegar nessa bola.
Teve um outro lance também interessante, e agora pelo lado direito, do Igor Bolt conseguindo fazer o corredor. Gostei do jogo do Igor Bolt hoje, tá? Conseguiu dar alguma velocidade. E ele fez uma jogada pela direita, e ele fez um cruzamento muito perigoso, era a chegada, estava procurando o Samuel na área, era a chegada do Samuel. O goleiro acabou, em 2 tempos, conseguindo fazer a intervenção. Teve uma outra jogada também interessante do Igor Boto, tentando puxar um contra-ataque, onde o jogador do São Bernardo acabou apelando ali, dando no meio dele, né? Tomou um cartão amarelo. Mas é aquela jogada bem grosseira, onde você sabe que não vai conseguir parar o jogador, tentando ir na bola, e você dá no meio do jogador. E também teve essa jogada interessante do Igor Bolt. Então, esse recorte aí é algo para se observar, porque não foi à toa, tá? Foi um teste que o Ed dos Anjos fez. Em algum momento ele vai tentar utilizar isso, caso necessário, no quadrangular. Final de jogo, Fábio, 1-1. Um jogo que, para mim, não é descartável. É um jogo proveitoso. Eu vou dar aqui todo o desconto do mundo para esses 20% abaixo da defesa. Eu acho que é natural, é normal. O que colaborou com isso, em tempo ainda vale o registro. O Igor Pereira tomou um cartão amarelo no iníciozinho da partida, que não era para cartão, tá? O juiz acabou ali de forma errada dando um cartão amarelo para o Igor Pereira. Eu acho que isso prejudicou um pouco nessa questão da intensidade, prejudicou o jogo próprio do Igor Pereira, que jogou com essa questão de estar amarelado desde o início da partida. Isso acaba afetando ali o jogo dele. Mas na parte ofensiva eu gostei bastante. Eu acho que deu para a gente entender o que o Náutico tem de armas para poder apresentar nesse quadrangular. E o Náutico, apesar de ter esse jogo contra o Ituano, né, que vai até ajudar a resolver a posição aí desse G8, que está embolado, meu amigo, assim, é um monte de time com chance. Vai ter o fim da rodada ainda amanhã, talvez, se CSA ou Confiança vencer. O outro jogo é qual? O Fábio me ajuda. CSA e Ponte Preta, Confiança e Guarani. Guarani e Confiança, no caso. Isso. Se tiver um vencedor entre Confiança e Ponte, eu acho que já diminui a quantidade de vagas ali. Eu acho que um vencedor dos dois, Confiança e Guarani, já deixa um dos dois encaminhado. Se for um empate, aí que fica tudo embolado de vez, tá? E um dos jogos cruciais para decidir como é que vai ficar esse G8 é o próprio jogo do Náutico, né? Porque o Ituano está ali no bolo. Mas independente desse jogo que o Náutico tem para fazer, eu acho que o Náutico chega muito bem para esse quadrangular, porque ele chega com a defesa que é só mostrar aí os números, assim, passou N jogos aí sem tomar gol, tomou um gol hoje, mas uma defesa que é a melhor defesa do campeonato, chega com os melhores números. O ataque foi desenvolvendo aos poucos e hoje chega num ponto interessante de maturação, mas o principal, eu acho que é a capacidade criativa, porque isso é muito difícil você conquistar no futebol, e esse time do Náutico chega no seu ápice de capacidade de criar jogadas. Isso já foi um problema lá atrás. Isso foi um problema no jogo contra o Floresta, quantas rodadas atrás? 7 rodadas atrás. E hoje isso não é um problema. Eu acho que é uma carta na manga que o Náutico vai entrar nesse quadrangular. Ter essa parte criativa afiada, para mim, assim, é um passo grande que o Náutico dá para conseguir esse acesso nesse quadrangular final. Pois é, né? O Náutico que já não pode ser mais líder, né? 37 pontos o Caxias, o Náutico 33. O Náutico, na verdade, ou vai ser segundo ou vai ser terceiro, né? Não tem muita escolha. Até porque tem o Londrina tem 30, né? 3 pontos a menos, mas o saldo do Náutico é melhor, né? Então, teria que o Náutico perder e o Londrina tirar o saldo, né? E a Ponte Preta também vencer. Parece que o Londrina e a Ponte jogam entre si, né? Na última rodada, uma coisa assim, né? Vou conferir aqui. Mas realmente vai ser segundo ou terceiro, né? Não tem muita. Deixa eu ver aqui, Ponte Londrina, exatamente, a última rodada. Então o Náutico não tem. Então, matematicamente já, né? O Náutico é segundo ou terceiro. Porque a Ponte Preta, na verdade, tem 2 jogos para fazer. Então, matematicamente, eu acho que não está garantido em segundo e terceiro. Mas é bem provável que o Náutico termine em quarto, por exemplo.
E aí, não se sabe quem vai ser os outros adversários, né? Porque a gente tem o Brusque com 25, né? O Ituano com 24, o Floresta com 24. Meu Belo chegou, hein, Alceu? Estamos na portinha Eu aqui. vi, eu vi, tá Estamos na chegando forte. portinha. Mas tem que Quem na torcer última para. rodada? Pegou a Nápoles fora. A Nápoles está brigando para não cair. Ah, jogo É um difícil. jogo difícil, é um jogo, Eu jogo bem sempre confundo difícil. a Nápoles com o Itabaiana, porque tem um que é muito melhor que o outro, tá? E o Anápolis é bem melhor que o Itabaiana. E aí tá embolado, né? Assim, ó, do Brusque até o Figueirense, né? Tá todo mundo vivo. Então, Acho que até muita o coisa Maringá, pode mudar aí. É veja, o até o Maringá. CSA, né? O CSA tem um jogo a menos, né? Então até o CSA. Olha, até o Maringá, Fábio, que está disputando o rebaixamento, existe uma combinação de resultado aí que ele consegue. É muito difícil, mas existe. Porque é muito time na frente, né? Mas realmente, basicamente todo mundo aí brigando por essas três últimas vagas. Amanhã a gente tem Confiança e Guarani, né? Quem vencer vai a 26, e aí eu acho que já encaminha, né? Porque vai abrir 3 pontos para o nono colocado, então já pode encaminhar. Acho que o Guarani vai se classificar, porque eu acho que o Guarani pega o Tombense. O Tombense já está rebaixado. Então acho que se o Guarani vencer amanhã, o Guarani crava, porque ele não vai perder do Tombense, né? E aí tem um time também que pega o Retrô. Quem é que pega o Retrô? Confiança. Cara, Confiança e Guarani, eles estão fora, mas eles estão encaminhados, viu? Assim, quem Quem vencer vencer amanhã e se se classifica. empatar, é capaz de os dois classificar. É. Então tem esse jogo aí, né? Confiança com o Guarani que vai. Hoje seria Náutico, Ponte Preta, Brusque e Ituano, né? Um grupo bem É, eu, bom. eu assinaria agora esse grupo aí. Esse grupo. Brusque é maluco, né? Brusque perde todos os jogos em casa e pontua fora. Ituano, ninguém nem sabe como ele tá aí, é porque tá tudo embolado, né? Mas o futebol. O Belo meteu 3-0 lá em Itu numa facilidade tremenda, viu? Achei bem fraco esse Ituano. O Ituano é o do Neto Berola, né? É do Wagner, que você tanto conhece. O goleiro Wagner, que ainda está andando. Apare... Por mais incrível que possa Eu parecer acho em que ele 2000. perdeu. Salvo engano, ele perdeu a vaga lá, tá? Acho que o último jogo não era ele que estava. Salvo engano, foi isso. Mas tá aí, tá toda o Floresta aí, né? Que é a grande surpresa, tá em oitavo, né? Enfim, não tem, é difícil fazer projeção sem saber Confiança e Guarani, CSA e Ponte, né? Porque se o CSA ganhar também, o CSA entra, né? O CSA entra no G8. Ó, se CSA ganhar e tiver vencedor entre Confiança e Guarani, Ituano e Floresta saem do G8, né? O CSA, Então, ele passa uns 6 times aí, né? ele pega o elevador. E a Ponte Preta não pagou ninguém ainda. Essa Ponte Preta aí, eu acho que vai fora de casa, os caras não correm, não. Em casa, a torcida tá lá, os caras até fazem uma focinha, mas fora, acho meio difícil, viu? Então acho que o CSA vai ganhar em casa amanhã. E aí, Guarani e Confiança, acho que o Guarani é mais favorito, mas o Confiança vem embalado, né? Final da Copa do Nordeste e tal. 9 jogos sem perder, né? Acho que é uma grande vencibilidade do Confiança. Enfim, bem aberto aí essa última rodada, que será toda no sábado, tá? Às 5 da tarde, todos os jogos no mesmo horário. O Náutico pega o Ituano, né? O Náutico vai ser o fiel da barra. Ajuda aí, viu, Atsildo? Fala pra galera Não, dá ajuda aí correr, não. viu? Manda mala. Manda mala. Manda mala que a gente ajuda. Muito bem. Vou falar com o cara da SAF aqui, mandar um direct no Instagram pra ele. Bom, vamos pro campinho? Vamos. Vamos lá, vamos começar com o Ellison, né? Não jogou o Muriel e o Náutico tomou gol, né? Muriel tomaria aquele gol? Espalmaria mais pro lado? Seguraria a bola? Veja, isso é difícil dizer, porque eu também não posso dizer que Muriel faria tudo de forma perfeita, porque ele já teve momentos no Náutico que ele deu esse mesmo rebote aí que o Ellison deu. Mas eu não sei, o Ellison assim não cai no meu gosto, não. Impressionante como. Até antes dele tomar o gol, ele já tinha feito algumas defesas, mas o posicionamento dele não me agrada. Eu acho que ele sempre joga uns 2 passos à frente, inclusive nesse lance. Ele está um pouco adiantado, sabe? Não sei. Eu sou justo com ele que o Náutico já teve goleiros piores, como eu citei. Mas confesso que não me anima muito, não, o Ellison. Vou colocar um laranja aí para ele.
Muito bem, laranjinha pro Ellison. E só reforçar, galera, o like, tá? A torcida do Náutico aqui tá em bom número, né? Passamos da meia-noite, mais de 300 dispositivos conectados. Então, galera que não deixou o like, a hora é agora. Eu esqueci do chat aqui, Adson, só para passar aqui. Pedro Pessoa tá por aqui, diz que o Náutico vai subir, Náutico até morrer. Cássio Zirpoli, conhece? Ele falou 11 jogos seguidos pontuando, marca respeitável demais. O Náutico tá bem demais. Eduardo Lira fala que foi assustador o segundo tempo do Náutico, a queda de desempenho. Eduardo Lira tá meio com medo, viu? Ele falou também que a defesa no quadrangular vai virar uma peneira. Eduardo Lira, ele tá meio receoso, ele não tá 100% confiante não, viu, Watson? Eu não vejo dessa forma. Futebol pode acontecer de tudo, né? A gente já viu já times que chegam muito bem e não conseguem desempenhar no quadrangular, então não estou aqui dizendo que vai ser diferente, não consigo prever o que vai acontecer, mas hoje eu tenho confiança no time para esse quadrangular. E tem aqui uma pergunta, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta boa que acho que foi do Gene Cardeno, ele pergunta do Paulo Sérgio, se o Paulo Sérgio vai conseguir ajudar no quadrangular. Mas antes disso, Shining Box, tá? Daqui a pouco a gente responde, mas nossa parceira aqui, o melhor da comida chinesa é no Shining Box, inclusive QR Code está na tela, né? Já passamos da meia-noite, enfim, mas se ainda tiver alguma unidade disponível, você pode pedir aí no QR Code que está na tela, é só apontar a câmera do seu celular, que a gente direciona já para a unidade mais próxima da sua casa, tá? Para chegar o mais rápido possível o seu pedido. Então, vai no Shining Box, o melhor da comida chinesa. Tem o QR Code e também tem um aplicativo, tá? O aplicativo eu sei que é bom, que lá dá cashback. Então, vale a pena também você baixar o aplicativo do Shining Box para fazer o seu pedido e aí já acumula um cashback para o seu próximo pedido. Se você quiser ser mais ágil, né, já vai no QR Code e já pede direto. Shining Box, a nossa parceiraça aqui no 45 minutos. E tem o Instagram, tá, do Shining Box Recife, para você ficar por dentro aí de todas as novidades. Sim, e sobre o Paulo Sérgio? Ele vai... achei a pergunta. Você acredita que o Paulo Sérgio ainda será importante para o Náutico no campeonato? Ou vai sem ele mesmo? Se ele tivesse à disposição, eu acho que ele seria titular hoje. Eu acho que é uma peça que... O Hélio dos Anjos está muito claro que ele gosta de um certo perfil de centroavante. Que não é o caso de Mezenga. Mezenga é titular porque não tem opção. E ele está conseguindo desenvolver o Mezenga melhor do que o Mezenga estava jogando durante a temporada. O Paulo Sérgio também não é esse jogador, não é a característica do Paulo Sérgio, mas eu acho que se adaptaria melhor ao que ele montou. Mas acontece que como é que a gente vai crer que o Paulo Sérgio vai voltar? Saiu até uma matéria essa semana, não sei se foi no Globo Esporte, uma coisa assim, que o Paulo Sérgio se colocou à disposição em 40% dos jogos no ano, tá? E, então sempre tem uma lesão muscular, aí às vezes durante a lesão muscular tem uma questão de uma virose que atrasa a recuperação da lesão muscular. Agora há pouco teve um caso um pouco exótico de uma lesão dele que eu vou deixar para quando a gente subir eu posso comentar de uma forma mais tranquila. Mas enfim, juntando tudo isso, a gente não consegue saber se ele vai se colocar à disposição. Eu acho que se em algum momento se colocar, eu acho que o Hélio usa. Porque precisa dele. Série C, jogo travado, assim, você tem que ter o cara que para botar para dentro, né? Então acho que vai ajudar demais, viu? Acho que Paulo Sérgio, inclusive, é importante ele voltar, viu? Acho que quadrangular vai ser mais encardido aí para todos os times, né? Então ter um desbloqueador de defesas, né? Como é o Paulo Sérgio, eu acho que vai ser super importante. Bom, seguindo aqui a dupla de zaga, o Maestro com o Carlinhos, que o Eduardo Lira tanto gosta. Eu vou colocar duas... Desculpa, eu ia falar estrela, porque lá no Timbucast é estrela. Eu vou colocar o amarelo aí nos dois, tá? Eu gostei mais do Maestro do que do Carlinhos, mas eu acho justo deixar o amarelo com os dois. Eu acho que o problema do Náutico ter sido tão permissivo na sua última linha não vem muito deles, porque o que os zagueiros podem fazer, tá? Fica reduzida assim, as possibilidades do zagueiro para poder evitar
que o time adversário tem uma alta produção dentro da sua última linha. Então eu acho que o amarelo tá de bom tamanho aí para os dois. Muito bem. Laterais, né? A dupla já habitual, Arnaldo e Igor Fernandes. Eu gostei do jogo do Arnaldo, vou colocar um verdezinho ali, musgo para ele. Também gostei do Igor Fernandes. Colocar um verde musgo para ele ali. Engraçado, né? Que apesar da defesa do Náutico ter um desempenho no total muito bom, sempre os laterais acaba se prevalecendo diante dos zagueiros, né? Eles sempre tem avaliações melhores do que o próprio miolo de zaga. Muito bem. Vamos para o meio de campo, né? Igor Pereira. Eu vi muita gente assim dizendo que hoje foi uma partida fraca do Igor Pereira. Como eu disse, ele foi muito prejudicado por causa desse cartão amarelo no início da partida. Eu acho que parte dessa permissividade que a linha de defesa acabou dando vem muito por causa dele. Mas eu não sei se eu diria que ele jogou mal, porque ele ainda consegue ser tão produtivo em tantas outras coisas. Claramente não foi a partida do nível que ele vinha atuando. Mas eu não vou pesar muito no Igor Pereira, não, tá? Eu vou colocar um amarelo aí para ele. Eu vou ajudar um pouco ele e vou deixar ele no amarelo aí. Muito bem. E o Marco Antônio chegou ao seu 5º gol na Série C. Marco Antônio, eu vou colocar o verde Paulo Sérgio. Eu gostei muito da partida do Marco Antônio. Como eu disse, se eu anular o gol com a falhinha que ele teve, eu ainda gostei demais, velho. Um jogador que corre o campo inteiro, não deixa espaço na sua parte defensiva, chega na área. O lance que ele fez com o Patrick Alan no primeiro tempo, se sair o gol assim, seria um golaço. Seria um gol muito bonito, assim, plasticamente. Marco Antônio tá jogando demais, demais, demais. E dos 5 gols que ele fez, 4 foram fora de casa, hein? Então é o cara que fora de casa pode contar com ele. Bom, Patrick Alan. Lucas Cardoso fora ainda, né? Isso. Lucas Cardoso ainda fora. O Patrick Alan jogou muito bem, tá? O Patrick Alan jogou bem. Eu acho que ele fica entre o verde, o verde musgo ali e o verde Paulo Sérgio. Eu vou deixar ele com o verde musgo, mas eu gostei muito da partida do Patrick Alan. Assim, é outro jogador, depois que ele retomou a posição, né, com a contusão do Lucas Cardoso, ele vem sendo outro jogador, tá? O toque que ele deu para Marco Antônio foi negócio de cinema. Bom, partindo para o ataque, Hélio Borges, Vinícius e Mezenga. Hélio Borges, assim, ele não conseguiu acertar absolutamente nada. Teve uma hora que ficou até engraçado, porque era toque de calcanhar para ninguém, era drible errado que a bola escapava, era articulações básicas e ele não conseguia acertar nada. Assim, não consigo citar nada assim que diga, pô, o Hélio Borges fez isso aqui. Nada, 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 nada. Vermelho para Hélio Borges. Diferentemente do Vinícius, né? Que você gostou. Vem do Paulo Sérgio para Vinícius. Também foi o melhor em campo. Ao contrário de Hélio Borges, ele não erra nada. E o Mezenga? O Mezenga, eu acho que foi um jogo regular do Mezenga. O Hélio gostou muito, tá? Mas aqui eu vou de amarelo. O Hélio precisa incentivar o jogador, né? Eu não tenho esse compromisso. Então eu posso colocar um amarelinho aí para a Mezenga. Bom, vamos para o banco, né? Tivemos o Bolt, o Otsânia voltando, o Samuel, o outro Samuel, o Raimar e o Enderson. O Samuel branco ali, vou deixar sem nota, entrou na parte final. O Raimar, eu vou ser um pouquinho chato com o Raimar, tá? Eu vou colocar uma laranjinha com ele, nele. Não gostei muito das ações do Raimar. Tô vendo se eu peso aqui na do Samuel. Cara, o Samuel é entre amarelo e laranja. Mas eu vou deixar ele com amarelo, tá? Eu não desgostei tanto, não. Eu vi que a turma estava um pouco impaciente com ele. Mas dado um jogador que eu já conheço, eu vi até algumas coisinhas que eu não costumava ver nele. Alguma velocidade na hora de tocar a bola, não segurar tanto. Engraçado que eu vi críticas dizendo que ele segurava muito.
Veja, o Samuel que eu conheço segurava bem mais do que ele segurou na partida de hoje. Deixa esse amarelo aí, vou ser bonzinho com o Samuel, tá? Agora o Igor Boto eu vou colocar um verdezinho musgo. Eu gostei do Igor Boto. Gostei. Teve boas descidas ali pelo lado direito. Entrou com muito gás na partida, tá? Gostei da entrada do Igor Boto. Muito bem. O Igor Pereira, só para recapitular, Atos, foi o razoável, não é isso? Foi o razoável. Eu ajudei o Igor Pereira aí, deixei ele com amarelo. E o Anderson laranjinha. Muito bem. Laranjinha para o Enderson e Papai Hélio, né? Um verde para Papai Hélio, verde musgo ali para ele. Verde musgo para Hélio dos Anjos. Bom, então passado a limpo aí o Náutico, né? Que agora vai cumprir tabela, né? Contra o Ituano. Isso ainda em tempo, Fábio, Uhum. registrar a presença da torcida do Náutico, tá? Lá no jogo em São Bernardo. Sim, O Náutico, quando joga em São Paulo, sempre costuma colocar boa presença. Tem a turma da confraria Timbus. Peraí, Timbus da Garoa. Timbus da Garoa. Já ia confundindo com o Timbujampa. Por causa de Fábio aqui, a presença paraibana na live, eu já ia falando Timbujampa, mas Timbus da Garoa, que sempre faz uma movimentação bacana quando os jogos Náutico, quando o Náutico joga lá em São Paulo. Mandar um abraço aí para todo mundo da confraria Timbus da Garoa. boa. Muito bem. É isso, né? O Náutico pode voltar duas vezes, né? A São Paulo, se pegar uma Ponte Preta, né? São Bernardo, Guarani, pode Eu se só pegar não pelo quero, menos. eu só não quero ir 2 vezes para Campinas. Aí eu acho que É. já dá muito sopa pro azar. Mas São Bernardo e uma Guarani vez, você assina. eu não quero pegar o Soberano, não, Fábio. Me É bota o melhor qualquer. como tá hoje, né? Que é Ponte Preta e Ituano, né? Seriam os melhores paulistas. Dessa maneira tá bom. Dessa maneira eu assino. Muito bem. Bom, uns comentários finais aqui. O Riquelmo Fabiano, ele pergunta se o Náutico vai ao mercado, Atosildo. Ou É é difícil, esse time? é difícil você cravar. Eu acho que se tivesse algum jogador no mercado, o Náutico já teria acertado já. Se tivesse o jogador certo, o Náutico já teria conseguido acertar. Mas esse jogador nunca surgiu. O elenco meio que está fechado, tá? Eu não vou botar minha mão no fogo que não vem mais ninguém. Mas se eu fosse dar um palpite, eu acredito que não venha. Só se viesse assim, por puro descarrego de consciência. Da turma dizer assim, para depois dizer que não trouxe o último, vem fulano. Mas eu não estou apostando muito nisso, não. Muito bem. Um Ron Kennedy, né, Atsildo? Para caso o Muriel tenha outra lesão muscular, você aceitaria Ron Kennedy? Não. Só se for para jogar no Barcelona do Jordão. Muito bem. Então, passado a limpo aí, Náutico e São Bernardo, né? São Bernardo um, Náutico também um. Náutico aí já pensando na fase final, né? No quadrangular final. Joga no próximo sábado, né? Todos os jogos no mesmo horário. Sábado, 5 da tarde, jogo nos aflitos, né? O Náutico que vai se despedir aí dessa primeira fase à frente do seu torcedor. É importante não perder, pelo menos, né, Atos? Isso, Manter a invencibilidade, né? como aconteceu hoje, eu até Ou é bom brincando. perder já pra tirar aquele. É melhor perder agora do que perder do quadrangular. Você é de qual linha? Não, eu acho que não precisa perder, não. Eu vi muita gente dizendo, tomou o gol, foi bom que tirou esse negócio dessa Isso, sequência. é. Eu acho isso tudo assim, balela. Se tiver que não tomar gol pro resto da vida, por mim não toma, pro resto da vida. Ganha todos os jogos até o fim da sua existência. Eu acho que a turma se apega assim a umas superstições, assim, enfim, eu não sou muito dessa, não. Mas facilitou o nosso trabalho, né? Porque eu gostei da partida do Náutico hoje. Se o Náutico perde, tem uma turma que é meio difícil de você conseguir convencer que mesmo numa derrota dá para jogar bem, ainda mais no contexto, tirando um pouco que o jogo não tinha esse peso decisivo, né, da necessidade, mas a turma assim é meio a turma não se dobra não, sabe? E quando o Náutico consegue um empate, fica muito mais fácil. É muito mais Uhum. fácil eu aqui citar os pontos positivos do jogo que a turma consegue aceitar de uma maneira mais tranquila. Muito bem. Será que vai ter lei do ex, né? Mazola Júnior, né? Que é o treinador lá do Treinador horrível. Ituano.
com o Wagner, que realmente o Wagner foi para o banco, tá? No último jogo aí. Já perdeu a titularidade. Bom, é isto. Valeu, Atuzildo. Grande abraço para você. Ótima semana e até a próxima. Valeu. Valeu para todo mundo que tá por aqui, né? O Mídia Aleatória, o Riquelmo, o Gene, Eduardo Lira, Leléo. Quem tá mais por aqui? Deixa eu ver. Temos o Eduardo, Cássio Zirpoli também interagiu, o Renato, enfim, o Pablo, Francisco, o Theo, o Ricardo Maia, Ana Maria, JP, enfim, valeu para todo mundo aqui que participou. Deixa o like, tá, galera? Super importante o like de vocês. Se inscreva no canal, se você já é inscrito, divulga aí para outros torcedores, né? Conhecer aqui o nosso trabalho, né? A gente cobre aqui, sobretudo, o G7 nordestino, né? Mas falamos também de todos os assuntos, né? Que envolvem aqui o futebol da nossa região, conteúdos praticamente diários, com uma profundidade que você dificilmente vai achar em outro lugar, tá? Até se a gente for colocar futebol nacional como um todo, é difícil você achar um tipo de conteúdo com tão aprofundamento, né? Com tantas análises boas como aqui o 45 minutos. Então, a gente conta muito com vocês para continuar crescendo e atingir aí essa marca de 100 mil que estamos bem próximos. É isso. Valeu para todo mundo. Ótima semana.